Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Eu sou a Bárbara e hoje eu vou ter mais um episódio do nosso podcast, continuando um pouquinho sobre a história do nitrogênio, elemento esse que é tão importante na nossa vida atualmente, mas que ao longo do tempo teve uma reviravolta absurda por conta do seu descobrimento e da sua produção em larga escala. Como eu já comentei um pouquinho no podcast da semana passada, o nitrogênio é muito importante para a nossa agricultura hoje em dia. E bom, sem a agricultura a gente não conheceria o mundo como a gente conhece hoje, uma vez que agora com a produção em larga escala dos alimentos, é possível com que poucas pessoas trabalhem nessa área e o resto das pessoas do mundo possam ir para as outras áreas, fazendo com que o desenvolvimento da humanidade tenha dado um salto, principalmente ali no século XIX e no século XX. E foi justamente no século XX que houve um problema com o nitrogênio. Ele era produzido em uma escala muito pequena e houve uma expansão do mundo, né? As pessoas tiveram mais filhos nessa época, houve um boom populacional no planeta e eles precisavam de uma nova forma de produzir esse nitrogênio sem ser da forma com que já faziam antes. Então, após a primeira revolução industrial, dois químicos alemães, o Haber e o Bosch, tiveram uma nova ideia para produzir esse nitrogênio em larga escala, como era muito necessário no mundo naquele momento. Então, eles nesse processo usavam alta pressão, cerca de 200 atmosferas, e altas temperaturas, cerca de 400 a 500 graus Celsius, para fundir o nitrogênio com o hidrogênio, utilizando catalisadores, que na época eram utilizados barras de ferro, para fazer com que esse processo fosse maximizado. Mas naquela época era muito difícil, porque ainda não se tinha muito conhecimento sobre materiais que poderiam ser tão resistentes a essa temperatura e essa pressão. Mas mesmo assim, eles foram aprimorando suas técnicas e conseguiram criar o famoso processo Haber-Bosch, que a gente conhece até hoje e é muito falado quando a gente está na escola. Todo mundo aprende sobre isso atualmente. E aí, a partir desse processo, foi possível com que o nitrogênio fosse produzido em longa escala, não sendo mais necessário a utilização somente das bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, houve um boom na agricultura nesse momento, muita gente começou a produzir e muita gente começou a comprar fertilizantes nitrogenados. Mas como nem tudo são flores, eles também acabaram utilizando desse processo para a criação de pólvoras, o que promoveu a Segunda Guerra Mundial, que foi muito utilizado na utilização de bombas, de armas. Então, muita gente se questiona se eles são os heróis ou os vilões da história. Mas bom, a gente não tá aqui para discutir essas questões éticas e políticas, apesar de serem muito importantes. Eu deixo aí o questionamento para vocês, se vocês acham que eles foram os vilões ou os heróis. Muita gente tem muitas opiniões, eu, para ser sincera, não tenho uma opinião formada sobre isso, mas o que realmente importa é que eles revolucionaram a história da agricultura. Foi possível que a gente plantasse outras variedades das mesmas culturas e que as culturas elas produzissem o máximo em uma área muito menor do que antigamente era. E também com isso, com essa nova utilização do nitrogênio sendo uma forma que não existia no planeta, sendo criado pelo homem, alguns países estão com muitos problemas de excesso de nitrogênio no solo. Os Estados Unidos é um desses países que está sofrendo com isso atualmente. E além disso, além de poder causar esse excesso de nitrogênio no solo, como eu falei, eles são físicos e químicos alemães, então nada disso é produzido aqui no Brasil e a gente paga um preço muito caro para importar esse nitrogênio. O que fez com que a Embrapa desenvolvesse uma planta da soja que tivesse uma alta eficiência na fixação de nitrogênio, porque a soja é uma leguminosa, leguminosas fixam nitrogênio no solo. Então, essa é uma das razões pelas quais aqui no Brasil a gente também não tem muito problema ainda com excesso de nitrogênio no solo, mas a gente ainda utiliza bastante, então isso pode ser um problema no nosso futuro. E para finalizar, eu queria deixar esse questionamento para vocês, se vocês acham que eles realmente são heróis, se eles são os vilões, mas também para deixar claro que eles realmente mudaram o nosso mundo. Sem esse processo Haber-Bosch, a gente não viveria o mundo como a gente vive hoje.
E também fica esses questionamentos éticos e socioambientais de que até que ponto vale a pena ter essa alta produção, até que ponto não vale. Mas é isso, gente. Muito obrigada por me ouvirem até aqui. E semana que vem tem mais. Até lá!